Esse é o grande erro também das pessoas, eu já cometi, de não ter nenhum projeto para 6 meses. A gente geralmente quer acreditar, quer ver, ao dia que eu for rico. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou Daniel Cardon, especializado em vender produtos de higiene e limpeza, e eu quero te passar hoje umas dicas de como você vai montar o seu plano de negócio para estruturar a tua empresa, ou talvez melhorar, se você já tem a tua empresa, já está vendendo e não está tendo os resultados que gostaria de ter, fica aí que vai entender melhor quais são os passos que você precisa seguir para conseguir atingir os teus objetivos. De certa forma, o que é um plano de negócio? Às vezes as pessoas se assustam. Eu mesmo na época pensava, os bancos na época me pediam que para eu poder abrir uma conta eu precisava ter um plano de negócios. Mesmo formado em administração, depois de ter feito vários planos de negócio dentro da faculdade, eu via como é que eu vou montar um negócio desse se eu não tenho nada ainda, né? E parecia tão difícil, tão distante. Nada mais é que realmente você colocar no papel quais são, diz o nome, os teus planos, talvez para o curto, médio e longo prazo. E para isso eu quero listar aqui de repente alguns passos, como eu falei, que vão fazer que você consiga atingir os teus objetivos, que são: primeira coisa que você tem que pensar é que um plano de negócio não é para você fazer um polígrafo ou uma bíblia escrita, e sim fazer um documento que seja de entre uma página e de repente 4 ou 5 já está muito bom. Dentro dessas páginas, o que você vai estruturar o quê? Vai descrever o funcionamento da empresa, afinal, como é que você pretende fazer ela funcionar, se ela vai ser por loja física, por venda de porta em porta, loja online, como vai ser o funcionamento. Depois também, na sequência, você vai colocar a parte de o que você vai vender, o como, quais os produtos e quem serão as pessoas que vão fazer parte desse empreendimento. Estruturando isso daí já é o primeiro passo, que você já está desenvolvendo o teu plano de negócio, já está colocando no papel e vai ser como se fosse teu guia. O plano de negócios não é uma coisa fixa, você pode fazer alterações a cada mês, a cada semestre, a cada ano, como você achar que está indo o teu projeto e vai, obviamente, fazendo os ajustes necessários. O mais importante também que você precisa saber é que hoje em dia se fala muito em MVP, que é uma palavra, uma expressão, no caso em inglês, mas que a gente pode traduzir que seria o produto mínimo viável. Sendo que, no caso, como a gente não está falando em produto aqui, em produção, nós estamos falando em um projeto. Então, a gente pode alterar que seria o projeto mínimo viável, que seria que você precisa fazer testes. Então, de nada vai adiantar muita gente, como eu até tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é sobre quanto afinal investir, você vai ver que, de repente, antes de pensar nisso, e eu bato nessa tecla, você precisa testar. E testando o mínimo viável, você vai saber se vale ou não fazer investimentos maiores. Existem aquelas pessoas e empresas que fazem investimentos altíssimos e vão esperar um retorno daqui a 3 anos e nesse longo prazo percebem que não houve retorno algum e acabam ou tirando esse produto de circulação ou acabam até fechando. Então, hoje em dia principalmente se fala muito até pelo sucesso das startups, é você tentar pensar como é que eu vou estruturar, fazer testes em pequena quantidade e depois com esses testes você pode ampliar o teu negócio. Tendo isso em mente, você vai daí passar para a parte do que seria os teus custos. Mas antes disso, você também pode incluir nesse plano como é que vão ser a parte do comercial. Então, quem serão as pessoas que vão fazer, como eu falei, quais serão as formas de venda e principalmente que você precisa entender, que eu bato também nessa tecla, você não pode pensar em vendas. Você tem que pensar em como você vai oferecer uma ajuda para o teu possível cliente. Isso muda bastante, porque daí você começa a pensar de uma outra forma. Existem muitas pessoas precisando desse tipo de produto, você já sabe disso. Então, muda o foco, para de pensar em venda e passa a pensar como você pode ajudar alguém. E aí nós entramos na parte dos custos, do financeiro. Você vai descrever quanto você pode e tem para investir. E aí volto a falar na questão, se você não tem nada, você vai ter que colocar alguma coisa, obviamente você vai ter que dar um jeito de conseguir, nem que seja R$100 para começar.
Se você só tem isso, estrutura teu plano de negócio em cima de 100. É óbvio que você não vai ganhar de investindo R$100, você não vai faturar 100 mil nos primeiros meses. Mas talvez você consiga investir 100 para ganhar 1.000. Estou chutando aqui um valor dentro da realidade que a gente vive no nosso país. Se você tem mais condições, você vai estruturar como é que você vai definir, afinal, onde é que vão ser colocados esses recursos. Então você vai partir para a questão do compra de produto, afinal, quanto você vai precisar comprar de produto e quanto você pretende vender. Então, aí você já consegue saber margem de lucro e quanto você precisa vender em quantidade. Quais são as quantidades, quantos clientes, aí você já tem pelo menos uma visão melhor do negócio do que somente pensar em investimento. Tendo isso colocado no papel, aí nós vamos para a parte que é importante também você ter, que é descrever os pontos críticos do negócio. Quais são as tarefas mais problemáticas que você precisa definir e que você vai ter que tratar diariamente, talvez, que seriam a parte das entregas, então logística e expedição, a parte comercial, a parte de controle de recebimento e pagamentos. E aí você pode estruturar toda a tua empresa, que eu até deixo também aqui um card para você ver como estruturar a sua empresa e descrever quem serão as pessoas que vão fazer e como vai ser feito. E aqui só um parênteses que também é interessante você descrever na parte do teu plano de negócio, que existe um livro, eu não recordo qual é, porque eu já li há muito tempo atrás, que é um livro que ele trata exatamente que no próprio plano de negócio é interessante você descrever sobre a figura do herói dentro da sua empresa. Talvez seja você, aquela pessoa que acredita realmente no projeto e que as outras pessoas vão ter que seguir. Voltando para a parte do plano de negócios mais importante, né, mais objetiva, você precisa definir também a parte do tempo. Então, se você não souber quanto tempo você vai ter de retorno ou quanto tempo você precisa atingir esses teus objetivos, não vai adiantar nada, você talvez se frustre, então um plano não vai servir para nada. Então, dentro dessa parte do tempo, você vai descrever quanto tempo você pretende ter o teu retorno, calculando na parte tanto pessimista como otimista, você pode descrever no teu plano de negócio. Quando você pretende e precisa retirar o prolabore, que seria o salário do sócio, né? E assim por diante vai colocando o tempo de cada tarefa que você descreveu dentro desse teu documento. Da empresa em si está pronta, é bem simples. E aí nós vamos passar para a parte, você vai passar para a parte do cliente. Você vai descrever então quem são os teus possíveis clientes, como você pretende atender e também descrever talvez o porquê, entender o porquê que esse cliente vai trocar da onde ele compra e que vai partir para a tua empresa. Então você descreveu clientes, ótimo. Agora, bota aí no papel, você vai descrever também teus concorrentes. Então a pesquisa que eu sempre falo, você vai pesquisar o teu concorrente, vai saber o que ele está fazendo. E não é concorrente apenas pesquisar pelo lado do que eles estão vendendo. Você vai entender, você vai ter que descrever quais são as partes, os pontos fortes e os pontos fracos desse teu concorrente. Todo mundo tem o ponto, na verdade, o forte, e todo mundo vai ter o ponto fraco. Então, mesmo sendo uma grande empresa, um grande distribuidor, um grande atacadista, ou no caso varejo, mesmo um supermercado, ele também tem pontos negativos. Talvez a dificuldade de comprar, a distância, não ter um atendimento tão bom. Então, isso você colocando, você vai saber, vai entender quais são as partes que você vai atingir e que você vai conseguir atacar esse teu inimigo. Tendo a parte dos concorrentes, entra também a parte que você vai descrever as estratégias e as técnicas de fazer o teu negócio crescer. Então entram a parte de divulgação e a parte de como, afinal, você vai vender. Como vão ser teus atendimentos. Então, se é somente online, se é online e offline, isso você vai descrevendo dentro do plano. É praticamente isso que você precisa ter. Não é um bicho de 7 cabeças aqui, está pronto. Agora você já entende o que é a tua empresa, como você vai estruturar ela para conseguir começar e principalmente quem são teus concorrentes e teus possíveis clientes. Então, planejando, seguindo esse teu plano, você vai alterando, mas planejando você consegue agir. E aqui entra o grande problema.
muitas pessoas não agem. Na época, muita gente dizia assim, e até hoje tem muita gente que diz assim, Daniel, como é que você teve coragem de fazer tal coisa? Como é que você fez para conseguir ter o teu sucesso? E eu falo muito que eu aprendi uma vez, por incrível que pareça, pode ser tão óbvio, mas uma vez numa palestra, a palestrante estava falando o que significa, afinal, coragem. E nada mais é do que a junção que a gente pode estabelecer, que é agir pelo coração. E pode ser clichê aqui, mas realmente, se você está acreditando no teu projeto e sabe que é capaz, ou talvez pensa que não é capaz, mas teu coração está dizendo que vai lá e faz, é só agir, é só fazer. Faça o que tem que ser feito. Isso eu falo para alunos e falo para inscritos e falo para quem entra em contato comigo. Faça o que tem que ser feito. Ponto. Você já sabe o que tem que ser feito, é só fazer. Pode ser que não dê certo o teu plano? Pode ser. Mas aí você vai fazendo alterações. Você só não pode pegar de uma hora para outra e desistir, que de repente o teu caminho está errado, mas o teu objetivo está certo. E esse plano ele serve tanto para pessoas que já têm a empresa, como para quem não tem. Para quem já tem e você está vendo que não está tendo nenhum resultado ou os resultados estão muito ruins, você refaz um plano. Talvez você refazendo um plano que dure mais ou menos um prazo de 6 meses, coloque metas, mas que você enxergue o teu negócio no papel. Esse é o grande erro também das pessoas, eu já cometi, de não ter nenhum projeto para 6 meses. A gente geralmente quer acreditar, quer ver o dia que eu for rico, né? E aí, às vezes, na verdade, não faz o básico, né? Então, segue isso, segue um plano de negócio, ele vai ser o teu mapa para o teu sucesso. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho, como eu sempre falo, tenho o curso, no caso que seria o Como Abrir uma Distribuidora de Produtos de Limpeza. Vou deixar o link aqui embaixo. Lá, além de eu explicar as estratégias que eu usei para conseguir os meus resultados, eu também disponibilizo para os alunos o contato mais direto, no caso, quase como uma consultoria. Ainda tem esse bônus, eu não sei se de repente, quando você estiver vendo esse vídeo, se ainda vai estar, mas está lá e você também tem acesso bônus, que esse vai permanecer, que é o como vender produtos de limpeza pela internet. Aqui você já tem então os primeiros passos que você precisa tomar para conseguir o teu sonhado sucesso. Tá certo? Eu espero que eu tenha te ajudado. Nos vemos num próximo vídeo e vai lá, faça o que tem que ser feito. Um abraço e até mais.